aí, meus amigos. Por enquanto, o quarteto, na esperança que o meu xará Marcelo Guttmann se junte a nós no nossa 60ª edição, agora com o Vitor Loyola renovado, preparação para o seu novo papel aí na nova novela, pós-pandemia. Meus amigos Cleveland e Rodrigo, que usam muito a cabeça para suas atividades profissionais e que, por conta disso, apresentam claros sinais, né, desse esforço mental, se é que vocês me entendem. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos começar mais uma semana não menos agitada que a semana passada. Temos coisas aí para falar. Mas vamos fazer o seguinte, né? A gente sempre criou uma tradição de começar pelo Vitor e enfrentamos momentos muito difíceis. E cada vez mais parece que, né, ainda que passos de cágado, estamos caminhando aí para o final dessa pandemia, né, Vitor? O que você fala aí para a gente dos últimos números? Seguimos caindo, né? Semana passada caímos pouco, 4%. Essa semana estamos caindo 13% até o momento. Nessa velocidade, na velocidade de queda dos últimos 32 dias, a gente atingiu o índice de 2 óbitos por milhão no dia 20 de agosto, mais ou menos. Então a gente está na... Hoje estamos com 5,60 por milhão. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Por que o número 2 óbitos por milhão é um número, assim, que tem é uma referência? Bom, quando você olha a curva, isso é uma coisa empírica, tá? Não tem nada científico. Mas quando você olha as curvas dos países, quando eles emplacam a queda e abaixam de 2, com consistência, não volta mais. Entendi. Assim, volta depois numa outra onda, mas tipo, é uma queda meio que reservada. Nós chegamos a bater 2 no final do ano passado, só que bateu e subiu. Nós não chegamos a descer e ficar 2 por 2 semanas, não. A gente teve um número que bateu e subiu. Não chegamos a experimentar essa situação de poucos, né? E quando você chega em 1, virou alguma coisa, já não é um número que provoque aquele excesso de óbitos, tá? Então, você tem que olhar que, assim, a gente fala muito de Covid, mas você tem no conglomerado, o que vale mesmo é o excesso de óbitos. Então, quando você fala desse número, você está também roubando, entre aspas, óbitos de pneumonia, de não sei o quê, e no final, no cômputo geral, você não tem excesso. Então, assim, 2 eu considero meio que uma porta de saída. Nós nunca atingimos esse número, de fato, consistentemente depois que começou. Alguns países da Europa, sim, quase que zeraram, depois teve mais uma onda, né? Então, assim, não quer dizer que acabou para sempre, mas eu vejo como uma porta de saída, tá? Assim, meio que um número simbólico, não é um número, esse número não tem uma coisa de ciência, científica, nem nada disso. O 2 seria o equivalente a 400 óbitos por milhão por dia, tá? Então, assim, voltar lá para o mês de abril do ano passado. Por milhão, 400 óbitos por dia. É um número... Então, nessa atuada, dia 20 de agosto, a gente chega lá. Nós temos já uma cobertura de vacinação de 45% com a dose 1, né? Esse número devemos ultrapassar até os Estados Unidos em dose 1 daqui a 20 dias. Os Estados Unidos, obviamente, tem uma cobertura com as 2 doses muito maior, mas estou falando com pelo menos uma, né? Porque a maioria dos americanos já está imunizado com 2 doses. A gente ainda não. Mas a gente vem evoluindo naquele pace, que é o que dá para fazer, né? Pace acima da média. Eu acho que essa questão de vacina deixou de ser um problema em termos de gargalo. Então, aparentemente, a gente está indo por... A América Latina, como um todo, vem caindo, todos os países. Antes ela subia, agora está todo mundo caindo. E aí existe sempre essa questão dessa variante Delta, né, que é a que coloca todo mundo meio que nervoso, porque agora voltaram os casos, mas assim, até o momento os casos voltaram sem um reflexo no aumento de óbitos ou internações relevantes. Muito embora o Reino Unido... E as primeiras informações sobre as vacinas mostram que elas são funcionais contra essa variante, né? Isso. Embora o Reino Unido tenha aumentado o número de óbitos, né, ele continua com 0,8 por milhão por dia, tipo,
Veio de 0,4 para 0,8, dobrou. Mas isso não é nada demais. Se essa variante tiver o mesmo impacto, se a curva for igual à curva da segunda onda lá, eles chegariam num pico de 1,5, 1,6 óbitos por milhão e depois voltariam a cair. Ou seja, nem chegariam no número considerado muito grave, né? Isso, obviamente, se as curvas forem iguais. Eu acho que talvez nem sejam iguais, porque se ela for menos letal, não vai causar esse problema todo. Então, a princípio, eu não vejo assim, uma razão para pânico por conta da variante Delta, considerando toda a situação de imunização que nós já temos no mundo, né? Tanto que, mesmo no Reino Unido, e os caras primaram pelo conservadorismo nessa pandemia, eles estão liberando tudo, assim, a variante está lá, tem caso lá, mas não é que a vida parou. E o meu grande receio é que, de novo, por causa disso, começa essa questão do tranca tudo outra vez, né? Nós não temos essa variante ainda no Brasil. Foi identificado poucos casos e tal, mas não está longe de ser um problema por enquanto. Mas fica aí a ser monitorado, né? A princípio, a gente está se encaminhando aí a passos razoavelmente, digamos assim, a passos. Não, já foi mais rápido, tá? Estamos aí caminhando com consistência, não muito rápido, não muito lento, caminhando aí para. Pacezinho para acabar a prova, né? Nem fazendo o melhor tempo e nem caminhando, né? Fazendo aquele pace ali para. Aquele trotezinho na subida da Brigadeiro, sabe? Ali para chegar, pegar a medalhinha e ir para casa feliz, né? É isso. Tá, deixa eu te falar. Bom, primeiro eu quero saudar aqui a chegada do 5º membro, né? Se logo na abertura eu falei do novo visual do nosso amigo Victor, que parece se preparar aí para uma nova produção cinematográfica, agora sem barba, há que se destacar a belíssima barba do nosso amigo Marcelo Gutermann, que ganha volume, né, trazendo toda uma sobriedade adicional à sua já sóbria imagem. Seja muito bem-vindo, Xará. Muito obrigado. Eu queria só presentear uma mensagem aqui para o Vitor. Não vai fechar mais. Não vai fechar mais. Pode aumentar o número de casos. Ninguém aguenta mais, né? Não vai fechar mais. Acho que... Você vê isso pelo próprio governo de São Paulo, que sempre foi né? Estão programando volta às aulas, vai voltar. O próprio funcionalismo, né? Isso aí tem que voltar, né? Pelo amor de Deus, o que fizeram com a educação. Assim, não vai fechar mais. A essa altura do campeonato, né, insistir nessa estratégia que é suicídio político, e também na prática o tempo vai mostrar o quão eventualmente pode ter sido positivo ou não. A minha sensação é que não serviu de porcaria nenhuma. Mas, Vitor, só para a gente virar a página, mas antes matando uma curiosidade, quais são os extremos no Brasil hoje? Qual que é o melhor estado e qual que é o pior estado? O Amazonas está com um pouco mais de 1 óbito por milhão. Seria o melhor estado nesse momento. O melhor estado, todos do Nordeste estão bem, tá? Norte e Nordeste, acho que tem um ou outro estado lá desses estados pouco populosos do Norte, que tem variações abruptas, mas Norte e Nordeste super bem. O pior é o Paraná, nesse momento, com 11. Mas o Paraná é aquilo que eu falei, cara, as informações não são números confiáveis, né? Não são, de despejo, represamento, enfim, é uma tristeza. São Paulo está com 8, tá? Que é um número também acima da média, puxado pelo interior. Então, a média do Brasil é 5,6. Tá? São Paulo é um detrator da média brasileira. Por isso que, assim, quando esses estados que têm uma boa população, tipo o Sul e o Sudeste, o Rio de Janeiro estava com 6 e alguma coisa. Quando eles começarem a cair com mais intensidade, vai acontecer, aí o número vai dar uma despencada mais forte. Legal. São Paulo ainda com 8, média do Brasil 5. Tipo, você espera que a qualquer momento isso aqui comece a cair com mais... E não é na capital, no interior, né? Bom, nossa, essa vai ser demais. Falando em chegar no fundo, vamos falar do fundão eleitoral. Gostaram da conexão? Vamos usar a criatividade, mas ninguém pode dizer que não. Bom, para começar a falar do fundão, eu vou fazer o seguinte, como sempre, se vocês me permitem, seguindo a tradição
do nosso encontro semanal, vou passar a bola para o Cleveland. Cleveland, é o seguinte, votaram lá a tal da LDO e parece que no meio dela lá tinha um pequeno aumento do fundão eleitoral, dos módicos 2 bilhões para quase 6. O negócio passou, houve uma grita generalizada, alguns membros da base governista dizendo que votaram a lei geral, imaginando que o presidente da sessão submeteria a questão do fundão a um destaque. O fato é que o negócio caiu no colo lá do Bolsonaro e ele já disse que vai vetar. Eu queria suas considerações, aliás, seguindo aqui a sugestão do nosso amigo Victor Loyola, o veto ao fundão é fato ou é fake? Respira. Precisa falar sobre isso mesmo? Respira, não tem pressa. A gente tem aí mais 1 hora e pouquinho para falar, sossegado, no seu tempo. Marcelo, eu vou falar, tá? Peraí. Bom, agora que eu já falei... Eu acho que eu entendi o que você falou, não tenho certeza. Agora que eu já falei, vamos lá, só para deixar claro. Para 1,9 bilhões, já foi um escárnio. Para mim, não deveria existir fundo eleitoral nenhum. Isso tira qualquer incentivo do político ir atrás da sua base e atender os seus representantes. Já começa por aí. Fora que eleva muito o custo da entrada de novos políticos no mercado político, dificulta sobremaneira a competição. Mas o que aconteceu lá foi absurdo. Foi assim... É algo que, na minha visão, eu não tenho nenhum dado que comprove isso, mas na minha visão, ninguém ia jogar 6 bi lá se não tivesse um acordão com o executivo, pelo menos com a Casa Civil no executivo. E passar do jeito que passou, com exceção do Novo, que é o único partido que não pega esse fundo e que reclamou disso, é um escárnio, é um absurdo, é dar um tapa na cara da sociedade num momento em que você está falando em aumento de imposto. Então, 6 bi é inacreditável. O que eu acho que vai acontecer? Minha leitura é que jogaram o bode na sala, daqui a pouco tiram um bode na sala, não vai ser 6 bi, vai ser 4, 3,5, 3, que seja. Mas é possível, porque dizem que o veto faz com que automaticamente não seja possível. Tudo bem que a gente está no Brasil e aqui tudo é possível. Mas a letra fria parece dizer que se o presidente veta, você fica no patamar anterior e não há possibilidade de uma alternativa a esse veto. Ou é uma coisa ou é outra. Eu acho que você pode vetar e mandar uma medida provisória com um determinado valor acordado com os políticos lá, que seria factível num ambiente como o que a gente vive no Brasil, que a institucionalidade não funciona, as leis não funcionam, nada funciona. Então, Brasília dá jeito para tudo. Dá jeito para tudo. Consegue até fazer com que criminoso seja não mais criminoso, para não dizer inocente, né? Até isso você consegue de Brasília. Enfim. Ô, Rodrigão, muita gente, quando esse fundo eleitoral foi aprovado, criticou o Bolsonaro. Se ele vetar, vai ser mérito? Ele tem que vetar porque ele não tem dinheiro para pagar, né? Basicamente é isso. Eu acho que até necessidade ele vetar. Falaram que isso era não foi isso que, não sei se foi isso que disseram. Disseram que isso era um acordão para fazer dele um herói, não sei o quê, para fazer propaganda que ele vetou. Não foi isso que falaram? Acho que foi isso que falaram. No Brasil, para cada história para cada evento, você terá todas as versões possíveis e imagináveis do terraplanismo à vida depois da morte. Então, assim, nem sei o que dizer, né? Quando o STF proibiu o financiamento privado de campanha, aquilo foi a deixa para você expropriar ainda mais a população num negócio que não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer em circunstância nenhuma, nem no caso de ter voto distrital, que torna a campanha extremamente mais barata, né? Porque é esse nosso problema, né? São campanhas caras em função de não existir o voto distrital e você ter que atingir uma ampla gama de eleitores em diversas localidades. O Bolsonaro, acho que não tem muita alternativa a não ser vetar, eu acredito que ele vai vetar, e depois eles vão arrumar um jeito lá de pegar uns 2, 3 bi, que nem o Cleveland falou. Eu estou de pleno acordo. Não sei como vai ser, mas não vai ser, não dá para ser assim, né? Você tá que nem o Chicó lá do Alto da Compadecida, ô Rodrigão. Você não sabe como vai ser, mas só sabe que vai ser assim?
alguma coisa vai acontecer. Agora, eu fico pensando que cordão é esse que o filho vota a favor do 5,7 bi. Que acordo que é esse que é para fazer ele um herói, não sei o quê? É muito estranho essas histórias, né? Eu acho tão engraçado. Sei lá, é difícil. Ô, Xará, o Rodrigão falou aí do voto distrital. Eu lembro que num dos nossos encontros anteriores, essa foi uma das questões que você apontou, né? Seria um ganho de legitimidade, as campanhas seriam mais baratas. Queria saber sua impressão aí sobre esse veto que o Bolsonaro já falou 3 vezes que vai vetar. Então, até que se prove em contrário, ele irá vetar. Tem algum mérito do presidente nesse veto ou não? Aliás, não sei, esse rearranjo no Ministério veio logo em seguida do anúncio do veto, né? Não sei se Nosso tem uma próximo, coisa a ver com aliás, nosso é próximo nosso tema. próximo tópico. Então, não sei se foi uma moeda de troca. Mas tudo bem, parece pouco, né? Só vetar o fundo eleitoral, você precisa entregar a Casa Civil. Enfim, não tenho ideia do tamanho das coisas aqui. Você está dizendo que uma casa civil custa mais ou menos 4 bi, é isso? Por aí. Valeu 4 bi. Parece pouco, né? Enfim. Eu não acho, não. Eu acho que é grande. Bom, vamos lá, né? Você tem na mão, vale um pouco mais, talvez. Não sei, é difícil de fazer essa correlação. Agora, ele vai vetar. Bom, precisamos ver se ele vai vetar mesmo, como é que vai ser esse veto, né? Eu não sei se ele pode vetar só esse artigo ou ele veta toda a LDO. Enfim, não, ele pode vetar só esse artigo. Enfim. Eu acho assim, os congressistas fizeram um movimento claramente exagerado, né? Para barganhar alguma coisa. Então, não sei se vai voltar lá para os 2 bi. Eu acho que vai ficar no meio do caminho. Alguma coisa eles vão arrancar, né? É o bode na sala. Essa é a impressão que eu fiquei. Vamos ver. Eu acho que o Bolsonaro não tinha muito o que fazer, né? Em linha com o discurso dele, em linha com as circunstâncias, em linha com o momento que o país está vivendo, eu acho que cabia ao presidente nenhuma outra ação que não isso. Então, pela própria circunstância em si, não dá para dizer que é mérito. Mérito quem tem que admitir que é quem, na verdade, culpou ele pelo aumento, né? Então, aquele que culpou pelo aumento deve reconhecer como mérito. No meu caso, nem eu culpo ele exclusivamente pelo aumento e nem acho que é mérito ele vetar, né? De fato, ali teve um arranjo. Essa é uma votação interessante, né? Porque nem todo mundo que votou contra, de fato, é contra, porque se fosse contra, deixaria de usar a verba, né? Como é o caso a ser destacado positivamente, caso do Novo e algum outro deputado, acho que é o caso também do Kim Kataguiri, se eu não me engano. Mas, no geral, por exemplo, o PT votou contra, o pessoal votou contra, será que esses partidos não usariam? Acho que não. Eu acho que para a gente poder ter uma dimensão exata aí desse evento, desse fato em si, nós vamos precisar esperar um pouco o desenrolar dos fatos e ver exatamente como a questão vai ficar. Se vai ficar só, em super aspas, nos 2 bi, ou se vão encontrar nesse aí um jogo para cima para tentar alguma coisa melhor do que estava antes. Espero que não seja isso que aconteça, né? Porque se for isso que acontecer, acho que muito ruim, uma situação afrontosa a tudo que o país está vivendo. Mas eu vou... O que você acha, Vitor, dessa história aí do fundo eleitoral? Qual é a sua sensação? Bom, primeiro que é uma grande palhaçada você sair de 2 para 6 bi, um negócio assim... Não tem palavras para descrever a cara de pau, assim, vergonhice dessa proposta. Né? Então, é chute na boca, né? Chute na boca. Isso é algo que foi criticado quase que por unanimidade por todos os segmentos, setores da sociedade. Ou seja, é algo que foi execrado. Aí, quando vai para a mão do Bolsonaro, ele tem 2 opções. Ele não faz nada ou ele veta. Então, assim, se ele vetou, pelo menos até o momento, foi a coisa certa a ser feita. Então, assim, não dá para você dizer assim, não, ele vetou, porque aí começa, porque é isso, porque é aquilo. Não, vetou, tá certo, pô. Então ele acertou. Ou as pessoas que estão inventando essa história preferiam que ele não tivesse vetado, ou seja, nessa hora vale criticar de qualquer jeito. Então, tá. Se ele não fizer nada, ele é culpado. Se ele fizer nada, ele é culpado porque foi o esquema. Não, ele vetou, ele fez a coisa certa. Se isso vai se desdobrar
Peraí. Você disse que o Bolsonaro fez a coisa certa. Foi isso que você acabou de falar? Um fascistinha detector aqui. E ainda não fez. É verdade. Obviamente estamos considerando. Mas essa declaração eu acho que ela é altamente fascista, hein? Não, já fiz um post sobre isso. Nós estamos considerando que ele vai honrar o que ele disse, né? Mas dentro do que havia para fazer, havia duas opções: não vetar e vetar. Qual é a correta? Vetar. Vetou. Então, por favor, né? Mas depois vamos ver se esse negócio vai parar em 3 bi, 4 bi, se vai ter mutreta, se vai ter arranjo. Por enquanto, o que era para ser feito foi feito corretamente nas mãos da. Não fez ainda, né? Mas indica que fará. Mas é óbvio, do jeito que está hoje, a gente vai pagar essa conta de eleição, né? Eu sou radical, eu sou favorável ao voto distrital puro, nem misto, puro. Mas sei que não vai acontecer nunca no Brasil, né? Então, acho que não enquanto a gente viver, pelo menos. Não vai acontecer. E ainda vamos viver mesmo eu torcendo bastante pela nossa longevidade. É isso aí. Todo mundo no segundo tempo, né, Marcelo? Segundo tempo e cansado, né? Esse que é o problema. Olha só, como nós temos 2 volantes de qualidade, né? O Cleveland, mas eu não vou dizer pela esquerda para não parecer nenhuma provocação, mas como nós temos 2 volantes de qualidade com uma boa saída de jogo, dessa vez eu vou começar pelo Xará. Xará, nessa sua ponderação aí sobre o fundo eleitoral, você mencionou que estão chamando de mini reforma, mas que eu não há. Talvez seja mini pela quantidade de cargos envolvidos, mas não tem nada de mini pela importância, né, da Casa Civil. E o que isso pode estar simbolizando, ou como muitos leem essa mudança. Então, vou começar por você aí, já que mencionou o tema. Como é que você vê a mini reforma que de mini não tem nada? De mini não tem nada, não. Botar o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil é uma senhora mudança. Ele tirou um sujeito de confiança militar. Antes dele estava um Onyx, que também é um cara de confiança dele, para colocar um dos chefes do Centrão, né? Então, ele, de fato, entregou, eu até escrevi sobre isso hoje, nós estamos num parlamentarismo. É o parlamento tomando conta do executivo. Um pouco, assim, a impressão que eu tenho é que ele abriu mão de governar, né? Ele realmente está... não é que abriu mão de governar, vamos colocar as coisas de outra maneira. Ele, de fato, casou-se com o Centrão, né? Quer dizer, a parceria está sacramentada de maneira irrevogável, né? Dessa vez. Já virou a noite de núpcias? Apareceu lá o lençol branco com uma mancha vermelha, é isso? Eu não vou entrar nos detalhes sórdidos. Exato. Mas não é só você ter o líder do governo ser do Centrão, né? Como é o Ricardo Barros, por exemplo. Né? Não é só o presidente da Câmara. Exato, o presidente da Câmara, que é o teu parceiro. Não, agora você tem o ministro da Casa Civil, que é o chefe dos ministros, digamos assim, aquele cara que regula todo o fluxo legislativo, né, passa pela Casa Civil, né? O Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, né, que era um dos 3 partidos da Lava Jato. Quer dizer, aquele governo Bolsonaro, que foi eleito em 2018, acabou. A gente sabe que já acabou faz tempo, mas eu diria que esse movimento foi a pá de cal. Aquele governo acabou, né? Então, é bastante significativo. E, como brinde adicional, você teve a recriação do Ministério do Trabalho, realmente, assim, para mostrar que, para quem ainda tinha alguma ilusão de que Bolsonaro... Assim, só agora apoia Bolsonaro que está preocupado com armas e
Acho que só, né? É basicamente isso. Quem apoia a liberação de armas, que é a única coisa que lhe sobrou de toda a agenda, né? Não consigo pensar em mais nada. Não sei se vocês conseguem pensar alguma coisa adicional. Ô, Rodrigão, nessa reforma aí, ela foi boa, ruim, necessária ou imprescindível? Pode assinalar mais de alguma alternativa. Péssima. Sob que aspecto? Assim, quem tinha esperança... Bom, vamos lá. Vou colocar meio assim. Quem tinha alguma esperança... Essa daí já morreu faz tempo, né? Mas tinha um pessoal que falava, não, a gente vai conseguir, sei lá, preservar alguma coisa do que foi prometido. E é o que o Guterman falou, nada se preservou. Eu tenho a impressão de que muita coisa que a gente imaginava que deveria, que foi feita no começo, não acontece. Por exemplo, a lei da liberdade econômica. Está escrito lá, você tem que vir com você tem que fazer um estudo de impacto para qualquer medida. Eu pergunto, cadê o estudo de impacto para a criação do Ministério do Trabalho, né? Não tem estudo de impacto, não tem estudo nenhum. Então, eles não seguem nem a lei, porque eles mesmos aprovaram, né? É decepcionante, é frustrante, mas é o que eu digo, né? O Bolsonaro foi uma alternativa contra o que existia antes, né? Então, não é adubo, é veneno para evitar o pior. E em doses elevadas pode matar. Eu estou achando que a dose está se elevando, né? Eu esperava que se preservasse alguma coisa. Mas o que nós estamos vendo é uma completa capitulação do capitão. O capitão capitulou, né? Isso não é de hoje, mas enfim, capitulou. Eu acho que isso é um movimento coordenado que foi feito e acho que ele, não sei se ele se reelege mais, né? Porque eu não sei se ele tem condições de estar à frente disso tudo. Virou uma marionete e fala demais e continua marionete. E vai ser assim. Uma pessoa absolutamente fraca, uma decepção nesse sentido, né? Que a gente pensava que ele tinha algum tipo de altivez. A altivez ficou no passado, ficou nas palavras impensadas que ele fala. E é isso, né? Vamos para frente. Esperar a próxima eleição, ver se aparece alguém. E você tem uma cadeira confortável, Rodrigo? Tenho. Tá tudo bem. Essa é uma preocupação. Como seu amigo, essa é uma preocupação que eu tenho. Que você tem uma cadeira bem confortável, que você se cerque aí de alguns quitutes, uma boa televisão, porque vai ser talvez vai demandar um tempo. Ô, Cleveland, é possível governar no Brasil com alguma altivez? Bom, eu tenho uma opinião muito clara, já explanei isso. Acho que o nosso sistema político partidário está falido há muito tempo. E eu não acho que vai ser você mudar para o voto distrital, mesmo voto distrital misto, que vai resolver. Eu acho que o nosso problema é muito mais grave. A falta de representatividade, são os incentivos gerados, a falta de leis que puna quem é corrupto e assim por diante. Mas, enfim, é uma longa história para a gente discutir. Eu acho difícil, mas você pode manter sua altivez, porque se é para perder, pelo menos perde lutando. O que o Bolsonaro fez, na realidade, ele reconheceu isso hoje, né? Foi simplesmente voltar para os braços dos colegas, né? Ele veio do baixo clero, ele sempre foi do baixo clero, ele só caiu na presidência por um acaso, porque do outro lado tinha uma turminha que todo mundo já estava cansada, né? Cansada por razões óbvias, roubo para tudo quanto é lado. Então ele só subiu à presidência por conta disso. O que a gente está vendo nada mais é do que ele voltar para o ambiente dele. Agora tem um pequeno detalhe, né? É uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo. Não sei se vocês já viram o que acontece com um tubarão ferido quando tem outros tubarões perto. Então o tubarão não sobra nada. O que a gente está observando é a entrada desse cara.
que eu não conseguiria pensar em ninguém pior do que ele para ocupar uma casa civil, assim, aquele baixo clero que faz um estrago junto com o presidente da Câmara, que faz outro estrago junto com o Pacheco, que é sei lá o que eu vou falar, é o que é de pior, né? Essa conta vai chegar cara para o país e pior, vai chegar cara e o Bolsonaro vai ser abandonado na reta final. Não tenho dúvida disso. Esses caras não têm nenhum compromisso com o Bolsonaro. Eles têm compromisso com dinheiro, compromisso com verbas, compromisso com lobbies e assim por diante. E vão abandonar o Bolsonaro, não tenho dúvida disso. Daqui a pouco vão abandonar. Eles vão pular de novo para o lado do PT, não tem mais dúvida disso. E o PT vai aceitar. É isso, desse jeito que a gente vive no país. E aí, no caso do PT, seria menos, mais ou tão grave e condenável quanto? É tão grave e condenável quanto. Desde o início a gente sempre fala isso. Então é mais ou menos assim, ou eles estão contra mim ou eles estão a meu favor. Não, o Centrão está sempre a favor do governo de plantão. É uma questão de preço. É isso. E o Bolsonaro está pagando um preço caro que a conta vem para a gente. É isso. Obviamente o PT também pagou uma conta cara, que a gente pagou, né? Mas, enfim. Ô, Vitor, depois desse show de entusiasmo, de otimismo, de crença nesse Brasil jovem que vai para frente, você até enterrou aí na cadeira, né? Porque você está até mais assim, ó, cabecinha para baixo. Eu queria a sua impressão sobre esse arranjo que o Bolsonaro fez. Ele se cercou dessas feras para se proteger, ou ele se cercou dessas feras e essas feras vão comê-lo, se é que já não estão o comendo? Ele cercou para se proteger, mas eu acho que ele sabe com quem está lidando, né? Ele não é ingênuo. Concordo 100% com o que o Rodrigo falou. É lamentável. O cara, esse novo ministro, é um baluarte da era PT. Eu não sei como alguém consegue conceber uma defesa, um passapano para isso. Mas ter que falar do Centrão. Bom, então escolhe alguém, né? Não tem mais ninguém. Assim, o Onyx não estava servindo. Enfim, capitulação completa. Eu só não sei se eu concordo com o Clive que o Centrão vai pular o mundo para os braços do PT. Para o Centrão, não importa quem ganha a eleição. Importa depois da eleição, né? Então, não importa se Bolsonaro se ganhar A, X, ABC, no final, depois da eleição, eles estarão lá de braços abertos para qualquer que seja o Quer sair do governo antes, né? Mesmo que eles não tenham apoiado o governo na eleição. Ponto. Isso aí não importa muito. Então, eu acho que essa questão de estabelecimento de alianças, acho que isso ainda tem pano para manga. Mas, independentemente do resultado final, sabemos que o Centrão estará lá se oferecendo com todos os seus dotes para quem quer que seja o vencedor da eleição, né? Seja Bolsonaro, seja PT, seja qualquer outra terceira via, quarta via. E no modelo atual, o Brasil, infelizmente, não consegue fugir da influência perversa do Centrão no dia a dia e nas decisões. Isso aí desde que o mundo é mundo. Alguém governou sem o Centrão? Não. E alguém vai governar sem o Centrão? Não, também. Assim, é um fato da vida. Não que não tenha tentado, pelo menos no começo a impressão que deu foi essa, né? Já é passado, né? Mas aí, assim, como é que você governa com essa turma? De maneira minimamente republicana? Sei. Mas o fato é assim, faça chuva ou faça sol, o Centrão estará lá a partir de 2023, apoiando o governo e cobrando sua pedágio. Desde 1500, né? Eu não sei, eu gostaria até de complementar. Complemente. Eu não vejo problema nisso. Acho que você tem você precisa ter apoio no Congresso e você precisa compartilhar o poder com alguém, né? Talvez o problema fosse, bom, tudo bem, a turma que eu escolho para compor, né? Agora, a turma que tem número é PMDB, é PP, é PSD, é esse pessoal. Não tem, você vai se compor com quem? Com o PSDB? Quantos deputados tem o PSDB? Guterman, tirando o PMDB, são 121 deputados do Centrão. Então, você tem que ter uma base, né? Você tem que compartilhar o poder com essa base.
Não tem jeito. Isso é em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. Né? Senão você não faz, você não faz. A gente reclama do Centrão, né, Guilherme? Quem elege o Centrão? Os caras foram colocados lá, né? É claro. Aí que tá, Vitor. O nosso modelo partidário, eleitoral partidário, está falido. É isso. São os mesmos que se perpetuam porque o negócio foi feito para perpetuar mesmo. Exato. Tem jeito. Não, mas teve 50%, teve 53% de renovação esse ano, esse 2018, que foi a maior renovação da história, né? Mas aí você tem que ver se é uma renovação plena, né? Porque às vezes o cara não ele entrou lá, mas ele era um deputado de 2 mandatos anteriores, ou seja, já era do jogo, né? Fora que acaba entrando no jogo para entrar. Só para complementar, você precisa compartilhar o poder. O ponto é em que termos você compartilha o poder. Como é que você... qual é a tua linha vermelha? Né? O PT claramente não tinha linha vermelha. Valia tudo. Né? O que fosse estava valendo. Então, não necessariamente é ruim. O problema é que o histórico desse pessoal é muito ruim. Né? E, na campanha, o Bolsonaro disse que não ia se aliar com esse pessoal. Na verdade, ele disse que não ia se aliar com ninguém. Né? Esse que é o problema. Quer dizer, e desculpa o termo, os bobalhões acharam que dava para governar desse jeito. Pô, não dá. Óbvio que uma não democracia? Dá. Pois é, numa democracia, que vamos fechar o Congresso? Não funciona desse jeito. Então você tem que se aliar com alguém e acabou se aliando com o pior do Congresso. O que eu acho que vai ser interessante vai ser ver a retórica do Bolsonaro agora na próxima eleição, porque muitas do que ele falou que ia fazer, etc., não perdeu. Então não pode dizer mais isso, né? Pandemia, a culpa é da pandemia. Qual vai ser o discurso? Né? O discurso da moralidade? O discurso dele vai ser provavelmente o antipetismo, né? Olha, eu acho que é a única coisa que sobra para ele, porque me permita aqui dar a minha opinião. O Xará foi muito feliz quando ele fala dos bobalhões, né? Porque eu vivo dizendo isso ali na minha timeline, que eu vejo muitos anti-bolsonaristas, né? Que é essa nova cepa aí, que hoje o Vitor até comenta num feliz post que ele faz, né? Que são tão radicais, eu acho que nesse momento até mais radicais que os bolsonaristas, que para mim, assim, é muito claro, usando uma expressão bem chula aqui, que é aquela dor do corno, né? O traído, é o cara que de fato acreditou em tudo que o Bolsonaro dizia, ignorando a medíocre trajetória parlamentar do Bolsonaro, ignorando o fato que ele foi um cara a vida inteira corporativista, né, ignorando o fato de que o regime democrático impõe determinadas coisas. Xará foi muito feliz, né, em dizer que o problema não é você compor, até porque como é que você governa sem compor? O problema são os termos. Eu tenho uma sensação que eu vejo assim um cenário agora, nesse momento, muito parecido com o que foi a reta final do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, né? Quem puxar pela memória vai ver que o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso ele foi praticamente todo ele ali sobre a coleira, né, do PFL, com uma tremenda influência do Antônio Carlos Magalhães, que o exercício do poder desgasta mesmo. O Bolsonaro, eu acho que em algum momento talvez tenha até acreditado mesmo que fosse possível governar sem uma base parlamentar, provocando o Congresso, né, colocando as pautas ali para o Congresso e imaginando que passando a bola, a responsabilidade ficaria do Congresso. Só que é tudo que nós dissemos aqui, e eu concordo em 95% de tudo que foi dito, só juntamente com o Vitor, só discordo um pouco da questão do Cleveland, que eu acho que o Bolsonaro está se cercando desse pessoal e não acredito que esse pessoal vá pular fora antes. Eu acredito que eles podem, uma vez que o Bolsonaro perca a eleição, até mudar de time, porque o time deles, na verdade, é deles, né? É governo, seja quem estiver lá. Mas, em linhas gerais, concordo com todo mundo. Contudo, eu faço aqui uma lembrança e que não vai em contradição a concordar com tudo que está sendo dito. Mas eu lembro também que o Bolsonaro, por muita gente que hoje critica essa aproximação dele com o Centrão, foi muitas vezes cobrado pela sua falta de articulação política. Então, existe também um outro olhar de dizer no seguinte sentido, olha, o presidente da Câmara está lá, com o apoio do presidente,
o presidente do Senado está lá com o apoio do presidente, e o presidente está trazendo para coordenar o seu governo um cara lá que provavelmente foi apresentado a ele, foi um nome que foi dado para ele que ele vai ter que engolir aí, né, como um sapo ali, como um sapo. Então, assim, porque pensa comigo, só para concluir aqui, um nome tão deplorável como o de Ciro Nogueira, né, um nome que funciona quase como um sinônimo de corrupção, um cara mais sujo que pau de galinheiro, em que 2 bugadas que você dá, você vê lá um monte de foto do camarada com Lula falando mal do Bolsonaro. Imagina só o preço que o Bolsonaro está pagando em termos de popularidade para ter que engolir esse camarada, e a que custo ele está fazendo isso e o que ele pretende ter em volta em termos politicamente. Então, a meu ver, ele está buscando se blindar, mas, claro, está pagando um preço caríssimo por isso. Fala aí, Vitão. Não, é que assim, eu acho que essa questão eu agora faço negociação, isso, para mim, tudo bem. Como disse o Guterman, faz parte do jogo, né? A grande pergunta é, para quê? Porque você pode fazer negociação, ter uma base de apoio, não sei o quê, com algum objetivo. Qual é o seu objetivo? Pô, você tem, então, toca o pau nas reformas. Já que você está... Vai fazer o quê com essa base de apoio? Nada. O objetivo é sobreviver. O objetivo é continuar. Então, assim... Então, o objetivo é o que o Xará falou. Estou morrendo afogado, meu amigo. Ou você for afogado comigo, você vai me levar até a praia. Eu acho que o objetivo dele é a sobrevivência política. Acabou, não tem mais. O que ele pretendia, acabou. Não tem mais, é só tocar até o fim. Assim, é uma base de apoio que não existe para o benefício do Brasil. Não, agora vai a reforma A, reforma B, reforma C. Não, agora... Isso me lembra um pouco o cenário Dilma, só que ela não conseguiu a base de apoio. Né? Lembra, no finalzinho, ela destruiu todas as pontes e perdeu qualquer tipo de boia salva-vida. Se ela tivesse conseguido, seria aquilo. É pato manco? Estamos falando de um pato manco? Opa, sim ou não? Com essa certeza. é a pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que as reformas que irão avançar, elas avançarão se o Congresso quiser, como o Congresso quiser, do jeito que o Congresso quiser. A maior prova é que o governo mandou uma reforma tributária lá para dizer que mandou, e esses dias ainda o Paulo Guedes falava em se reunir com a sociedade para discutir, e a reforma que vai sair vai ser a que dá. Não vai ser nem um pouco a ideal. Mas então, Peraí, o Cleveland quer falar, eu acabei interrompendo ele. Desculpa, Cleveland. Não, deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu falo que os caras vão abandonar o barco, eu não estou falando que eles simplesmente vão largar o governo, mesmo porque o Ciro Nogueira vai tirar o máximo possível até o último minuto. Não tenho dúvida disso. A não ser que tenha uma pressão muito forte por impeachment. Aí os caras pulam fora mesmo, não tenho dúvida disso, tá? Mas que eu acho que não vai acontecer. Acho que eles vão ficar lá até o final, já negociando com o próximo governante que vai entrar aí. A outra coisa, eu já estou naquela linha de que é melhor não sair mais nada mesmo, porque o que vai sair é um show de horror. O relator, não sei se vocês ouviram alguma coisa do relator da reforma tributária. O cara é um auditor fiscal que não está disposto a ouvir nada, ele está disposto a ir em frente e piorar o que já está ruim. Então é uma situação que eu já estou naquele ponto que é melhor deixar isso lá para frente, porque do jeito que está, não vai sair nada, vai sair só coisa pior. Então é melhor ser um pato manco. Mas deixa eu fazer uma provocação, por favor. Nós Provoque. Estamos pintando aqui um cenário de pato manco. Agora, que eu saiba, o pato manco surge muito no segundo mandato, quando o cara já está ali meio que até o servidor de café já está querendo mandar ele embora aqui, né? Pato manco se reelege? Não. E assim, será que o discurso se o único discurso a ser anti-PT, será que isso é suficiente para se reeleger? Eu estou achando que não. Você já pensou na hipótese dele? Você já pensou na hipótese dele pensar em voltar para o Congresso com a base eleitoral que ainda lhe resta e ponto? Do tipo, olha, como vocês não vão me dar o voto impresso e eu não acredito mais na eleição majoritária, eu vou voltar para o meu Congresso e de lá faço mais coisas. Não duvido nem que ele faça isso. Não duvido. É engraçado que vocês duvidam quando eu falo que o Lula não vai ser candidato. Mas o presidente... Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo o que vocês estão falando para mim. Vocês duvidam de mim quando eu falo que talvez o Lula não seja candidato. Mas vocês acham que o Bolsonaro vai deixar de ser?
olha a história do Lula, olha a história do Bolsonaro. O Lula não vai deixar de ser candidato. O Lula nasceu para ser candidato à presidência da República. Ele é candidato à presidência da República desde 1990. Uma coisa é ser candidato, chegar lá, né, como ele chegou. Que não esteja preso, né? E a outra, por que eu acho, só para fazer um adendo, Xará, só para fazer um adendo, por que eu acho que existe uma chance do Lula não sair candidato? Porque eu tenho a sensação que ele, se num dado momento não tiver a convicção que vai ganhar, ele não vai encerrar a carreira política dele com uma derrota. É por isso, essa é a minha linha. Mas, por favor. Perfeito. Não, tudo bem. Eu estou dizendo, estamos aqui comparando os dois cenários, né? É um cenário interessante. Não, o que faria um ou outro desistir da candidatura? O que eu acho mais provável? Os dois eu acho improvável. Agora, por que eu acho mais provável o Bolsonaro desistir da candidatura? Porque ele é maluco. É só isso. Ele é um cara que viveu no Congresso durante 28 anos, no baixo clero, o que ele ganha com essa exposição? Ele tem outras coisas na vida dele, assim, que ele poderia estar cuidando. A gente sabe do que a gente está falando. Mas, Xará, não tem um contra... ser presidente. Ele não gosta de ser presidente, vou falar a verdade. Não gosta. Peraí. Mas não tem um contrassenso aí da gente chamar de maluco um cara que derrotou praticamente sozinho, sem partido, sem horário político, a maior máquina de propaganda política que esse país já viu. Assim, a gente tem um consenso aqui entre nós que nunca ninguém roubou tanto quanto o PT? Nós temos esse consenso aqui? Ou alguém já roubou mais que o PT? Por isso que elegeu, mas é justamente por isso que elegeu o Bolsonaro. Tudo bem, mas essa máquina de propaganda poderosíssima, que nem no filme, lá na série do Pablo Escobar, chegou uma hora que ele tinha tanto dinheiro que ele começou a cavar, enterrar dinheiro no chão, porque não tinha mais para onde colocar, não tinha mais o que comprar, ele tinha uma casa que era um zoológico, tinha hipopótamo na casa. Então, assim, esse é o nível de roubalheira do PT. Nós tivemos 2 marqueteiros admitindo publicamente, um numa CPI, uma no Ministério Público, dizendo que as campanhas foram pagas com dinheiro vindo de fora. Se você olhar lá, isso é motivo suficiente para extinguir o partido. Não foi extinto. Esse cara que derrotou tudo isso, ele é maluco mesmo? Talvez só um maluco pudesse ter derrotado esse. Então, nesse caso, esse maluco aí seria sempre vantajoso. Não, mas aí tem duas coisas. Tem duas coisas. Uma coisa é você ser um maluco, ganhar uma eleição e disputar. Outra coisa é como você se sente no exercício do poder, né? Perfeito, aí eu concordo. Uma coisa... Candidato é candidato, presidente é presidente. O cara é deputado por 28 anos, no seu papel lá de baixo clero, de realizar suas polêmicas com os Jean Willis da vida, não sei o quê, beleza, ele se sente completamente confortável. Uma coisa é isso, outra coisa é ser presidente. Sim, concordo. Não sei se gosta ou não, mas o fato é que nós estamos falando que ele é pato manco. É pato manco. Como é que se elege um pato manco? Assim, se a gente está com consenso que é um pato manco, nós estamos meio que sacramentando que ele vai ter muita dificuldade de se eleger. Então, a Dilma era razoável para quando foi reeleita? A Dilma tinha uma popularidade que estava bem maior que ele, e vamos recordar que naquela época ainda o nível de desemprego era baixíssimo, era uma coisa artificial, todo mundo sabia que o negócio, o caldo ia entornar, mas naquele pré-eleição a situação não estava tão ruim, e eu acho que a economia acabou dando esse último respiro para ela. Talvez seja o que vai levar ele para a reeleição. Essa é a pergunta, então, eu acho que definitiva para o ano que vem. Então, acho que a Dilma ganhou por muito pouco. Veja, é difícil um presidente não se reeleger, né? E a Dilma quase não se reelegeu, né? Tem que se dedicar para isso, né? Tem que ter uma dedicação especial. E o PT, como disse o Xará, tinha uma máquina poderosíssima de propaganda tal, e que, assim, mesmo assim, ganhou por menos de 3 pontos de diferença. Então, quase perdeu, né? Quase perdeu. Com tudo isso. Então, não sei, para mim... Mas na eleição do Bolsonaro a gente pode... E tem dificuldade de ganhar a eleição em 2022. Eu acho que num cenário polarizado como o que a gente vive, ele teve dificuldade até para ganhar a primeira eleição, porque também cá para nós. O Lula colocou um poste lá de candidato laranja e, queira ou não queira, quase metade da população votou no camarada.
Então, o Bolsonaro não foi mais simples a eleição dele, né? E muito menos... Foi no segundo turno. Hã? Turno, né, Marcelo? Primeiro turno ele tem uma votação muito abaixo Não, da sim, votação do tudo bem, mas... É que no segundo turno... É que na hora do pênalti equivale, né? Não sei, mas assim, eu acho que assim, atribuir a votação do Haddad como um grande feito, não, no segundo turno é isso mesmo, o cara vai ter 40% é horroroso, se você tiver menos que 40%, você toma um 7-1, né? Então ele teve 45%, foi ok, não achei grande coisa. O Serra tomou uma surra na primeira eleição contra a Dilma, ele não bateu 40%, que foi um massacre. Sim. Mas segundo turno, o perdedor vai fazer 40%. É que no meu caso aqui, eu estou considerando o fato, primeiro, que é o Haddad, né? E segundo, que ele era o candidato de um camarada que estava preso. Então, assim, a meu ver, dado esse contexto, eu acho que era um número expressivo. De toda forma, o que eu acho? Vamos ver qual é que vai ser o desenrolar dessa história. Será que a indicação... Porque, assim, o custo a gente já sabe. O ônus de indicar o Ciro Nogueira, a gente já sabe, né? Um puta nome mais sujo que pau de galinheiro. Qual será o bônus, né, dessa indicação, se é que haverá? Será que isso, ao longo do tempo, até o final do mandato, garantindo a sobrevivência, vai garantir uma melhor relação do Bolsonaro, especialmente no Senado, né? Já que na Câmara parece que ele tem um pouco mais de conforto? Será que o desgaste de indicar um Ciro Nogueira ao final vai representar isso? Será que ele vai conseguir, daqui para o final, tocar, vamos dizer assim, o resto do governo, né? Essas pautas de obras lá com o Tarcísio, agricultura com a ministra Tereza Cristina, melhorar a economia com o Paulo Guedes, quem sabe aprovar alguma reforma a algum nível? Eu acho que essas respostas aí serão definitivas, né? A recuperação econômica, como é que a gente vai chegar na próxima eleição, eu acho que isso é o que vai determinar. Agora, de fato, ele realmente se encontra numa posição fragilizada, né? É politicamente contestado desde a sua posse, e vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, né? A gente discutiu uns trocentos bate-papos atrás sobre a chegada do Centrão, se era um retrocesso ou não. Naquela ocasião eu já dizia que, a meu ver, em linha com o que o país esperava, era um claro retrocesso, mas talvez que fosse uma necessidade para seguir governando. E nesse sentido, não se tornando inédito e repetindo outros presidentes, de novo o Centrão está mais vivo do que nunca, aliás, se é que deixou de estar um dia. É isso, meus amigos. Podemos seguir em frente, esperar os próximos capítulos dessa novela, ou temos alguma consideração ainda a ser feita? Podemos seguir. Bom, vamos falar, nesse caso, normalmente era só eu que assistia a CPI, eu espero que vocês tenham assistido alguma coisa, se é que já deu tempo de assistir alguma coisa, para falar das Olimpíadas, uma vez que eu não vi absolutamente nada, a não ser um pequeno vídeo de uma moça, um rapaz, um trans não binário, segundo eu ouvi, saindo de campo, e a repórter lá, a locutora do Sport TV, se eu não me engano, se referindo àquele ser humano ali como Elo. Não era nem ela e nem era nem ele. Aquele vídeo foi muito bom para mim, porque se em algum momento eu pudesse cair na tentação de assistir o futebol feminino, que segundo uma pesquisa que eu fiz, 93,64% das pessoas que dependem do futebol feminino assistem pouco mais de uma partida por semestre. Né? Isso quando é da seleção, porque ninguém assiste campeonato nenhum. Mas, enfim, eu já tenho a convicção de que esse risco eu não vou correr, né, de sintonizar lá para ver uma barbaridade dessa. Eu queria saber o que vocês viram da opinião. Marcelo Gutermann, usando de uma maldade, de um fel, de um veneno, hoje comemorava a 11ª posição brasileira nas Olimpíadas, não é isso, Xará? Então, eu fiquei, assim, feliz, né? Porque, afinal, é raro a gente estar ali... Quase entre os 10 primeiros do mundo, né? Exato. Realmente, eu não sei o que tem na cabeça o cara que coloca essa tabela no jornal, né? A tabela em ordem alfabética e, enfim, realmente, vou lá. Eu assisti o jogo de futebol. Foi bom? Brasil 4, Alemanha 2. Olha, eu vou te dizer, eu não sei como é que coloca o 9, eu até esqueci o 9 da seleção brasileira, a quantidade de gols, o cara perdeu um pênalti, o cara perdeu, assim, pelo menos uns 3 gols, cara a cara com o goleiro. O Pablo foi para a Olimpíada?
Então, parecia o Pablo, não era, né? Eu não sei, parece que joga na Alemanha, eu não conheço. O primeiro jogo que eu vi do cara, de fato, assim, como é que pode um cara desse estar lá? A gente podia ter ganho de 7-1, né? Esse jogo. Estava muito fácil. Inclusive, a primeira rodada foi cheia de zebras. A Argentina perdeu, a Espanha empatou com o Egito, tal, e o Brasil ganhou da Alemanha. Então, só zebras, né? Do início ao fim. Temos alguma chance de medalha no futebol? Tem, né? O Brasil sempre tem, né? Sempre está no game, né? Os atacantes têm o Richarlison. O Richarlison fez 3 gols. O Richarlison, sim. Que é da seleção principal, né? E o que você está falando, eu acho que é o Matheus. Eu acho que você está falando do Matheus Cunha. Isso. Esse é o nome do cara. Impressionante. Eu fiquei impressionado, realmente, com o grau de acerto dele. Ele acertou todas as bolas para fora. Impressionante. Estatisticamente, ele está dizendo que ele é uma improbabilidade estatística. 100%. E aí, Rodrigão, você viu alguma coisa das Olimpíadas? Algum comentário aí do badminton? Não, eu costumo assistir Olimpíada em ano par. Tá. Então as Olimpíadas em ano ímpar não é a sua especialidade. Não é meu forte. Tipo, Glória Pires, no comentário do Oscar, não tem nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Não tem o que dar palpite. E aí, Vitor, você viu alguma coisa da Olimpíada? É de madrugada, né? Eu não vi nada ainda, não. Eu estou esperando começar oficialmente, né? Vamos ver se ela esquenta. Eu acho que, como disse o Guilherme, vai ser a pior Olimpíada da história. Vai ter cerimônia. Quando é a cerimônia de abertura? Não teve ainda. Acho que amanhã, né? Amanhã, né? Legal. Essas cerimônias são sempre bonitas, ainda mais japonês fazendo, ainda que não tenha público, né? Vai ficar um negócio legal de se ver. E aí, Cleveland, a sua experiência olímpica? Público, o negócio perde graça, né? Demais. Agora, sobre esse jogo que se comenta, assim, não é à toa que não tem audiência, né? O futebol feminino. Agora eu vou começar a lacrar em cima disso. Pelo amor de Deus. No masculino, né? Pelo menos nós temos a garantia de não ouvir nada disso, né? Porque não vai aparecer. Não vai aparecer um transbinário, né? Mas, sim, o transbinário não tem. Aliás, essa é uma dúvida que eu tenho, talvez os amigos possam me esclarecer, né? Trans é o que muda do sexo do biológico para aquele com o qual tem a identidade. Então, por exemplo, no caso da Tiffany do vôlei, né? Biologicamente nasceu um homem, passou por um processo trans e foi jogar lá vôlei, descer a porrada na mulherada, né? Quer dizer, um puta absurdo, mas ainda tem gente que acha que não, mas enfim, né? Agora, o inverso não acontece, porque essa moça, por exemplo, né? Não é moça mais, que era trans de mulher para homem, mas ela seguiu praticando. Aí ela precisa ser não binária, porque se ela fosse binária, quer dizer, não binária. Bom, enfim, se ela virasse um homem, não sendo um homem biológico, ela teria que jogar o futebol masculino, mas ela segue jogando futebol feminino. Eu não sei, sinceramente falando, eu acho que a questão social, de como a pessoa se entende, de como a pessoa se aceita, eu acho que isso é uma decisão pessoal, a pessoa tem que ser super respeitada. Essa jogadora que você falou, então ela está homem, é isso? Essa jogadora que você falou. Essa que saiu? Essa que saiu, ela é trans, mas ela é não binária. Como é que chama? Como é que falaram? Elo. Não é nem ela e nem ele, é Elo. Não, mas assim, ela é uma mulher que se transforma em homem, é isso? E está jogando futebol feminino. Então, na verdade, ela é trans, mas ela é não binária. Então, eu acho que ela, não é mais mulher, mas também ela não é homem para poder sair do futebol feminino e jogar masculino. Eu acho que é isso, eu não entendo muito bem. O que eu penso eu só queria deixar claro uma coisa. Eu acho que todo mundo nasceu para ser feliz. A gente tem que ser feliz. Então, eu acho que assim, se a pessoa não se enxerga, não se identifica com a sua identidade biológica e ela quiser passar por um processo de transição, eu sou super a favor, porque a gente nasceu para ser feliz. Eu só não entendo, eu só acho um absurdo, né? E é engraçado que tem aí uma zona em comum de gente que em determinados assuntos fala de ciência e gente que em determinados assuntos ignora a ciência. Porque assim, por mais que o marcador hormonal possa dizer, por exemplo, no caso da Tiffany, que hoje ela está dentro do limite hormonal, a constituição dela, ao longo da vida dela, é uma constituição de um homem. Então, quando você coloca essa atleta para disputar numa categoria feminina, ela notoriamente vai ter uma vantagem. E isso a gente vê repetindo em várias modalidades.
Ao final, cada vez que um atleta trans ganha uma competição feminina, é uma mulher que perdeu o lugar. É uma atleta que se dedicou, que chega para tentar, que teve a sua marca suplantada por um atleta trans. Então, isso, para mim, cara, é uma coisa que eu nunca vou conseguir aceitar, cara. Assim, na vida social, tranquilo, mas no esporte não, é uma coisa que, para mim, não cabe. Você vê nos Estados Unidos, você tem, em alguns casos, de provas de atletismo feminina sendo ganha por atletas trans. Óbvio! Mas é uma coisa tão óbvia. E tem gente que enche o peito para falar de ciência e quer discutir esse assunto, né? Que ganhou um contorno ideológico. Eu acho que assim, nós não vamos ver isso no esporte masculino, certo? Não vai haver essa invasão. E aqui cabe às mulheres também levantarem a mão, né? Sim, cara, porque elas são apedrejadas, por isso que não se pode falar isso, não se pode reclamar. Mas também, se a parte prejudicada não levantar a mão, esse negócio vai continuar. No vôlei praticamente tem uma lei do silêncio, porque as mulheres se sentem inibidas de se manifestar contra. E as que se manifestam contra são, assim, perseguidas. Ô, Cleveland, você ia falar alguma coisa sobre as Olimpíadas. Você tá com uma cara de que assistiu tudo, né? Eu estou pensando aqui que depois dessa conversa aqui que você propôs, Marcelo, eu estou chegando à conclusão que o nosso amigo filósofo Mussum estava certo, viu? Por quê? Nós estamos todos errados. Ah, sim, era um visionário, né? Um visionário. Visionário. Sob certo aspecto, um visionário, mas hoje em dia o Mussum não poderia existir, né? Você imagina. Eu vou te falar uma coisa, eu acho a Olimpíada muito chato. Pô, eu sempre gostei de Olimpíada, adoro esporte em geral, até as Olimpíadas de Inverno, acho legal. Sempre esqueço o nome daquele curling, pô, que os caras vão ali varrendo pro pinozinho, quando tiver, é tipo uma bocha, né? Mas até aquilo eu acho legal pra caramba. Agora, de fato, essa Olimpíada sem público, ela fica meio xoxa, né? Sim, estão fazendo porque não tem jeito, vai ter que fazer. Eu fico pensando assim, a própria situação que os atletas... sei lá, estão sendo submetidos, né? A preparação de um atleta olímpico é um negócio de ponta, então isso fora de época, enfim. Mas é o que temos para hoje. Agora, realmente... Já tem alguma previsão de lançamento de pênis espacial para a estratosfera, não? Parece que esses dias lançaram aí, parece né? que começou uma temporada nova aí, né? Eu achei legal o pessoal... competição disso agora, legal o pessoal criticando o cara de fazer um negócio com o dinheiro dele que empregou um turbilhão de gente... movimentou um quaquilhão de dinheiro. É inacreditável. E a galera reclamando, cara. O pessoal não gosta, olha, não gosta de emprego. A inveja é uma merda, meu. Eu gostaria muito de estar no lugar do cara lá, ter a grana que ele tem, empregar todo mundo que ele emprega, ainda dar um rolezinho para ver lá de cima como é que deve ser. Tem que ler isso é um absurdo, eu não vou falar mais nada. Cara, quantos empregos esse cara não gerou com essa iniciativa dele? Né? O que talvez te ganha de tecnologia? Marcelo, mas são todos empregos, enquanto tem esses empregos de alta qualidade, ele explora a mão de obra quase escrava nos seus ventures, ali no Amazon e tal. É isso. É triste. Esse pessoal, se não fosse isso, estaria empregado em coisas muito melhores. Pô, não tenho dúvida disso. Muito melhores. Muito melhores. Obrigados. Sem sombra de dúvida. Escravizados e eles são obrigados a trabalhar. E mal remunerados, né? E mal remunerados também. Mal remunerados. Esses dias eu estava com a Thelma numa loja ali no Shopping Eldorado, né? E o dono da loja começou a dar uma cagadinha de regra, né? Como eu estava com ela, eu falei, não dá para fazer o que eu estou pensando, né? Mas eu vou voltar lá, né? Não é uma ameaça, é tipo um aviso mesmo. E vou voltar lá sozinho para trocar uma ideia com o caboclo, porque eu vou começar a pegar as porcarias que ele vende na loja dele, que tá com certeza que é tudo made in China, né? E veio perguntar, ô parceiro, eu vim aqui um dia, estava acompanhado aqui com a minha esposa, você meio que estava um pouco agitada, agora que a gente está sozinho, queria trocar uma ideia com você. Aquela regra toda que você cagou aqui, quantos escravinhos chineses aqui para sustentar o seu ganha-pão, né? Eu quero ver o que ele vai falar, depois eu conto a história para vocês. Mas ele vai ter uma visita surpresa. Não que eu esteja ameaçando, só uma troca de ideias para a gente alinhar um pouco a coisa. Bom, meus amiguinhos, não falamos de Olimpíadas, né? Te rolou, falou pra cacete, mas não falou porra nenhuma. Mas vamos falar, agora sim. Vamos falar de futebol. Quem quer falar primeiro?
Eu? Eu vou falar. Ah, não. Então, Marcelo, Guter. Fala, Xará. Vocês não seguiram o meu conselho. Lá vem a boca de Gamela. Vocês foram... É assim, e eu acho que o São Paulo passa pelo Palmeiras. O que é pior ainda, né? O que é pior ainda. Certamente é pior. Vocês vão se arrepender amargamente. Porque não adianta ser vice-campeão ou sair na primeira rodada, tanto faz. Aí vocês não vão ser campeão. Agora, vocês vão perder o foco. E depois, quando for olhar, vai ser tarde demais. Né? Você já viu a Então fotografia da tabela do brasileiro? A ZR então, se engrandecendo no retrovisor de São Paulo? Então, essas coisas. O pessoal se ilude. E pior, acha que vai passar pelo Palmeiras, porque é aquela coisa, né? Você está dizendo que eu sou uma semi-virgem iludida. Virgem eu já não sou mais. A única coisa que eu tenho que falar... Por falar em semi-virgem iludida, deixa eu dar um testemunho aqui. Fernando Diniz. Nós vamos perdendo de 2-1 para RB Bragantino. 40 minutos do segundo tempo. O que faz Fernando Diniz? Esse gênio da raça. Tira um zagueiro e coloca um atacante, Marcos Leonardo. O que faz Marcos Leonardo? Aos 49 do segundo tempo, faz o gol de empate. É ou não é um gênio? É isso que eu tinha para dizer. Olha, para mim é aquela história lá do Levir Coupe, né? Vocês devem conhecer essa história, né? É até o nome do livro da biografia dele, Um Burro com Sorte, né? Que o torcedor, o jogo inteiro gritando ali no alambrado, burro, 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 ele faz uma substituição, o cara faz o gol, ele vira pro cara e fala, quem que é o burro? Ele fala, ei, burro com sorte, hein? É a mesma história. Ô, Rodrigão, você ia falar alguma coisa, antes de eu fazer minha réplica aqui ao Xará. Eu lamento, né, esse pensamento contra o São Paulo, é um pensamento... Contra o Brasil. Contra o Brasil. Não é contra. É conselho de amigo. Vocês não estão entendendo. Não, mas é aquele conselho de amigo, assim, entendeu? Aquele que tem uma malícia. Pra cima de mim? Tem uma malíciazinha. Amigo da onça, né? Tem uma certa preocupação. Putz, e se eu pegar o São Paulo lá na frente, como vai ser, sabe? Então, é meio malicioso, eu entendo isso. Mas, enfim, os prognósticos vão se materializar, vamos ver. Né? Eu não quero falar muito, porque está indo tão bem que é melhor não falar nada. Entendeu? Deixa eu passar a bola para o Victor. Victor, eu senti um certo amargurinha aí na sua última postagem no Facebook falando do futebol. Eu queria primeiro colocar minha solidariedade... Né, a minha sensibilidade, eu sinto por você sabe, meu pai era um vascaíno, né, então o meu coração em alguma medida também é Cruz Maltino. Eu queria abrir um espaço para o seu desabafo, né? Parece que você foi retomado por um certo amargor, né? Sim, eu tô quase... Eu nem sei porque que eu acompanho ainda, mas enfim. Mas podia ser pior, podia ser Botafoguense ou Cruzeirense, né? Que estão na página 2 da classificação. Sim, está na página 1. Cruzeiro, pelo amor de Deus, fecha as portas, né? Impressionante. Podendo ir para a terceira, né? Está na boca da ZR. Mas, enfim, vocês também estão, tá? Estão na porta da ZR. Nós estaremos... Vocês deram aquela impressão que ia dar uma escapada, mas voltaram. Nós estaremos cada rodada mais próximos da liderança. Já está acontecendo isso. Eu acho que eu quero ver assim, o São Paulo tem dois momentos definitivos. O primeiro agora vai pegar um freguês em ascensão. Sim. A mulambada, infelizmente, está pegando no breu. Aliás, né? Jogador de futebol, que raça legal, né? Rogério saiu. Os caras, vamos jogar um pouco de bola? Impressionante, cara. Impressionante. E o jogo contra o Palmeiras também, que está ajeitado, né? Na Libertadores, vai ser interessante. São dois confrontos bem... Dois clientes de caderneta. Atropelaremos.
Eu Dois quero ver, fregueses. porque dependendo do desfecho, vocês podem estar até na iminência de serem eliminados pelo moribundo Vasco na Copa do Brasil, né? Cuidado. Lisca doido vem aí. Olha, como eu sou seu amigo pra caramba, em relação ao Vasco e São Paulo, eu não vou falar nada. Até em respeito à memória do meu pai, que nasceu vascaíno, mas partiu deste mundo para melhor tricolor, o que denota uma puta evolução, com todo respeito, me permita, né? Agora, eu sinto ali um rapazinho, ali com a mão na boca, querendo talvez falar alguma coisa. Ou ele tá, sei lá, na miúda, porque também não tem muito para falar, né? Não tenho para falar, nós fomos promovidos, nós mudamos de categoria. Qual é a Com as novas categoria? contratações do Corinthians, a gente vai jogar só futebol master, viu? O pessoal já está vindo até de bengala. Meu, o Renato Augusto, no auge da carreira dele, ele machucava mais que o Benítez. Imagina agora. É E os caras surreal, viu? falando de Surreal. trazer de volta. Incrível, né, cara? Como os Não, caras não é aprendem. falar, trouxeram, né? Tá fechado já? Parece que sim, parece que sim. É nóis. Bom, Ele só funciona com o Tite. é verdade. O próximo passo é trazer o Tite de volta. Não é uma ideia, né? Eu tenho muita simpatia. Assim, eu acho que o Tite teve um momento, mas eu acho chato pra cacete. Tudo bem que na seleção ele só perdeu 2 jogos, era o que importava mesmo, mas tudo bem. Bom, como uma semi-virgem renovada, né? Entendeu? Eu estou hoje cheio de alegria tricolor no meu coração. Belíssima apresentação contra o Racing, né? Encantou o mundo do futebol. Apresentação estupenda, calou o mundo, né? Todo mundo dando já como Racing na próxima fase. São Paulo vai lá e o São Paulo foi lá e deu show. Né? Nós temos aquele nosso técnico lindo, eficiente, elegante, espetacular, né? E eu acredito que o São Paulo está surgindo, nasceu, né? Uma nova joia da coroa, que é o Marquinhos. Se vocês não viram o jogo, que esse moleque jogou de bola, meu, ele jogou como se tivesse no rachão, nem parecia que estava na Libertadores, indo para cima. Eu acho que assim, e com a contratação quase que concretizada aí do Benedetto vindo do Boca, eu acho que nós estamos aí remontando o time e tendo um bom ataque, né? O Crespo finalmente encontrou o lugar do Vitor Bueno e do Pablo no time, né? Que é fora do time, né? Porque é um leproso e o outro teve pólio na infância, né? Não poderia nem estar praticando esporte em nível profissional, mas enfim, tá lá, alguém deve ter levado algum, que não é possível, né? O Pablo, pelo amor de Deus, Deus ajude ele, que ele vá para algum clube. Eu não sei quanto que esse clube cobraria do São Paulo para levar ele, mas que o São Paulo tenha dinheiro para fazer essa transação e que ele seja feliz, porque, putz, grilo, no São Paulo. Mas diferente do aconselhamento do meu amigo Marcelo Gutmann, esse coraçãozinho vai se encher de esperança novamente, né? O brasileiro não é a nossa prioridade, nós temos mais esse apelo internacional mesmo, está no nosso DNA, e vamos ver se a gente consegue finalmente também avançar, superar o Vasco. Temos que respeitar a tradição, temos que respeitar a camisa, que ainda que não num bom momento, jogo de volta, mata-mata, não vamos tropeçar, para quem sabe a gente chegar na nossa inédita conquista da Copa do Brasil, né? Que juntamente com a Série B é a única coisa que nos falta, né? Das alegrias que o futebol me deu, não me deu ainda a conquista da Série B e da Copa do Brasil, no caso da Série B, ainda bem. Bom, meus amiguinhos, sobre futebol acho que podemos avançar, vamos chegar aqui nas nossas considerações finais. Aqueles que quiserem dividir algum material, fiquem à vontade, estão liberados para tal. Quem começa? Se ninguém se candidatar. Então vamos lá, Xará. Eu não tenho nada, eu não tenho material hoje. Eu estou de férias. E por isso que hoje eu cheguei atrasado, porque eu esqueci. Estava de férias. Então essa barba talvez guarde uma relação com isso também, um pouco isso. Então, de fato, não estava sintonizado. Bola dentro, eu não consegui pensar em nada. Bola fora, a recriação do Ministério do Trabalho. Né? Para mim, uma excrescência. Enfim. A minha dica, atrasada, porque já é antiga, né? Mas vale para quem não assistiu. Eu acabei de assistir a série Chernobyl no HBO. Não sei quem é que já assistiu aqui, mas são cinco capítulos de 1 hora cada. É rápido. E é indispensável para entender um pouco
a dinâmica do poder na União Soviética, né? Na verdade, até vale, com as devidas adaptações, para entender certas empresas, né? Você pega pessoas, chefes que não querem saber a verdade, querem só serem bajulados, tal, né? Então, um pouco isso. Você tem uma série de problemas acontecendo e negações da realidade, né? As pessoas não querem ouvir a verdade sobre o que está acontecendo porque vai contra a tão propalada qualidade das instituições soviéticas, enfim. Então, é muito, muito, muito interessante, é bem amarrado, tem ritmo, enfim, você fica realmente preso do início ao fim do negócio. É bem interessante, recomendo. E aí? Quem é o próximo? Pode ser você, Cleveland? Deixa eu ser por último, vai. Por último, tá bom. Quer falar você, Rodrigão? Não, eu não tenho dicas, não. Eu tô que nem o Guter, mas não tem. Eu fico assim, é tanta decepção, tanta frustração. Cara, minha bola não tem bola dentro. A bola fora ele já falou. Sei lá. Bola dentro é Olimpíada, no ano ímpar. Cara, é tudo bizarro nisso daqui. Nós estamos numa bizarrice aqui. Haja criatividade, hein? Bola dentro tá caindo aí os índices de mortalidade, de infecção do Covid, sei lá. Cara. A gente é sobrevivendo nessa vida, é isso aí. E aí, Vitão, é com você. Tá no mute. Na verdade, eu tinha até preparado, mas eu estou no celular, não consigo compartilhar aqui. Então vai no Google mesmo. Bola fora, Fundão, acho que está atrasado, mas está valendo. E Ciro Nogueira. Bola dentro, o potencial veto ao Fundão. Sabemos que pode haver desdobramento, mas assim, eu considero que você tinha duas alternativas de ação: não vetar e não vetar. Então, se a gente ia cair de pau se não vetasse, você vai falar assim, pô, fez o que era esperado. Ah, tem conluio, entende o quê? Depois a gente vê. Não tem nenhuma dica, tem o fato da semana. Lista doido, chegando, e a grande realização do Lisca doido será eliminar o São Paulo da Copa do Brasil. Anotem aí, ele é típico de grandes feitos, depois não dá em nada, não ganha nada e tal, mas ele consegue essas realizações. Então, assim, põe essas barbas grisalhas de molho que o bicho vai pegar. Como é que é o nome que o pessoal chique fala? É wishful thinking, não é isso? É isso aí. Bom, como... Posso ir agora? Pode, claro. Faz favor. Vamos lá. Tava aprontando alguma traquinagem porque eu conheço essa sua cara, mas tudo bem, vamos lá. Eu nunca faria isso, você sabe, você me conhece muito bem. Minha bola fora vai para o nosso querido presidente Bolsonaro por colocar o Centrão para tomar conta do galinheiro. Eu realmente não engulo essa, não precisava de tanto. Bola dentro vai para o Partido Novo, por ter dito não ao fundo eleitoral e por ter tentado evitar essa lambança não, essa agressão à sociedade brasileira. Dica da semana, eu tenho duas. A primeira é mais direcionado para o nosso amigo Rodrigo, que gosta de vinho também. É um vinho chileno, um Cabernet Franc, muito bom, dessa vinícola, dessa bodega, que é a Corta. Esse vinho é muito bom, recomendo fortemente. E para acompanhar esse vinho, eu estou decidindo ainda, dependendo do resultado da Libertadores, se eu vou mandar fazer um continilho ou um viado com laranja. Mas, de toda forma, o vinho estará muito bem acompanhado. Não entendi a correlação, viu, querido? Não entendi nada, muito bem. Nada, é que eu achei que era muito apropriado para esse jogo. Eu estou em Falar dúvida nisso, qual é o próximo jogo do Corinthians na Libertadores? Vai ser o ano que vem, a gente conversa depois. Ah, tá. Entendi. E a frase da semana, eu vou repetir uma que eu já trouxe há algumas semanas aí, que é de Churchill. A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa.
Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. E parece que isso é verdade, né? Quando a gente olha nosso ambiente político, a quantidade de políticos que já morreram politicamente e ressuscitaram, desde a CPI que a gente está assistindo com Renan Calheiros até outros mais, né? Lula e assim por diante. Enfim, essa era a minha contribuição para hoje. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha, que é a A seguinte. CPI já acabou, né? Ou não? Não, a CPI está no intervalo. Tá no segundo, tem o segundo tempo ainda. Bom, a minha bola fora vai para o Estadão, né, que lançou aí uma nota dizendo que o ministro Braga Neto tinha feito uma ameaça de golpe, né, naquele jornalismo que fala da ameaça, mas não diz como foi feita, quem fez, quando fez, de que forma fez. O fato é que o ministro Barroso conversou, o ministro Barroso, aliás, militante também, né, diga-se de passagem, mas em nota ali, via o seu Twitter, disse que tinha conversado tanto com o ministro da Defesa como o presidente, que desmentiram a nota, né, e a própria nota do Ministério da Defesa. Essa é mais um daqueles episódios que se somam, que eu chamo de notícia de soma zero, né, em que se publica uma coisa, se atribui a uma fonte, mas que a gente sabe exatamente qual é a finalidade desse tipo de nota, né? O ministro Paulo Guedes, por exemplo, a gente já viu ele ser umas 32 vezes tirado do posto, e é sempre aquela história, ele ia sair, mas aí conversou, não saiu mais. Então, bola fora para o Estadão. Eu criei aqui a categoria da bola híbrida, que é a bola fora e a bola dentro. Bola fora para o presidente, né, que sucumbe ao avanço do Centrão, já como havia sido criticado lá atrás, né, que eu entendia que a chegada do Centrão, a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, se é que de fato algum dia, de fato, esse distanciamento aconteceu, era um retrocesso político, né? Segue sendo um retrocesso político. Eu não sou um daqueles que alimentava ingênuas esperanças em relação ao Bolsonaro, mas o fato concreto, como muito bem comentado aqui quando a gente falou sobre o assunto, é que o Centrão está ali no gabinete civil e agora de forma mais clara que nunca. Essa é a bola fora. A bola dentro é pelo veto, que eu espero que se concretize, irá acontecer, ainda que eu acho que o presidente talvez não tivesse muita alternativa, mas, enfim, se ele, como bem disse o Victor, né, se ele tinha a opção de não vetar e vetar, e o certo era vetar e ele vier a vetar, então, nesse sentido, bola dentro. A minha outra bola dentro, vocês vejam, existem elementos aqui nessa imagem, né, que nos permitem ir um pouco além do que ela, obviamente, demonstra, né? A comemoração de um jovem feliz por ter encontrado o gol, né? O gol é o orgasmo. Esse é o Marquinhos, joia da coroa, made in Cotia. Tenho certeza que já vai se tornar titular absoluto de São Paulo. Fez uma brilhante partida contra o Racing, assistência, gol. E notem a mensagem subliminar que vai nessa imagem. O que está escrito ali atrás? Aonde será a próxima Copa? Tá aí, ó. Isso é profético. Esse moleque joga bola demais. Demais. Então, bola dentro para o nosso mais nova joia da coroa, o artilheiro Marquinhos. E a minha dica, para quem não viu esse filme aqui, Whiplash, né? Conta a história do encontro de um jovem que é obcecado em se tornar um virtuoso na bateria, que se encontra com um professor, um maestro que não dá para ser mais perturbado, né? O encontro de duas obsessões, né? Um filme imperdível. E aí, procurando imagens, né, para ilustrar essa apresentação, eu encontrei esse canal no YouTube do Gustavo Cruz, em que ele conta uma passagem desse filme que foi o erro que quase destruiu, eu não vou dizer para vocês qual é, mas acho que vale a pena assistir o filme e depois de assistir o filme, assistir esse vídeo no YouTube, onde ele explica um detalhe cinematográfico que torna o filme ainda mais interessante. Então é uma dica imperdível, esse filme é muito legal. Eu acho que é... Muito bom. Já assistiram? Já assisti, muito bom mesmo. É espetacular. Esse filme é assim, eu não tinha visto ainda, foi indicação do meu filho e, pô, super dica aí para quem não viu, acho que vale muito a pena ver. E para vocês que viram, procurem ver aí esse videozinho no YouTube explicando, falando dos bastidores desse filme, que é muito legal. Bom, meus amigos, encerramos aqui nosso 60º encontro. Agradeço ao Cleveland, ao Rodrigo, ao Victor, ao Marcelo, meu xará,
pela paciência e que venham mais novos 60 encontros pela frente e que a gente, eu acho que a partir de agora, já estaremos praticamente liberados para o nosso encontro não virtual, aquele que jamais poderá ser filmado, porque seguramente terá um conteúdo mais do que proibido, todos serão revistados na ocasião, para ver se não estão com escuta eletrônica, celular ligado, gravando, para que a gente possa fazer o encontro e colocar o nosso papo em dia, tá bom? Obrigadão aí por tudo e até semana que vem. Tchau. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.